Magnífico reitor da Universidade de Coimbra e equipa reitoral, diretores das unidades orgânicas e UECAFs, subdiretores e subdiretoras da faculdade, provedor do estudante, professores e professoras, caros colegas, estudantes e premiados, funcionários, uma saudação especial ao Dr. Fernando Aguiar Branco e também um agradecimento especial ao professor Bruno Sousa, que irá proferir a conferência de encerramento do ano letivo. O despacho reitoral do passado dia 9 de março marca de forma decisiva o ano letivo de 2019-2020, com a reconfiguração de todas as atividades para um regime de lecionação não presencial. Neste tempo incerto e imprevisível, a faculdade, a comunidade educativa da FLUC, docentes, estudantes e funcionários mobilizou-se para responder ao desafio de ensinar à distância. Mesmo tendo alguma experiência na lecionação de cursos em regime de B-Learning e de e-Learning, não estávamos preparados para alterar a forma como sempre temos vindo a ensinar. Porém, a comunidade educativa da FLUC procurou responder ao desafio e conseguiu, efetivamente, responder. Num esforço conjunto de permanente articulação e agilizando as estruturas da rede orgânica da faculdade, reorganizaram-se as atividades de ensino e aprendizagem. Foram redefinidas estratégias, revistos materiais de apoio à lecionação e, naquilo que se revelou, porventura, o aspecto mais delicado, os processos de avaliação. Num tempo recorde, correndo riscos, sem oportunidade para testar procedimentos e plataformas, aceitámos o desafio de não permitir que o processo formativo parasse. É verdade que nem sempre o funcionamento das sessões e atividades letivas terão correspondido ao que seria desejável, mas fomos aprendendo e estamos certos que globalmente têm vindo a ser alcançados os objetivos definidos no início do ano para os diferentes cursos e unidades curriculares. No atual momento, a nossa preocupação é garantir que as avaliações sejam feitas de forma eficiente, eficaz e justa. Estou certo de que conseguiremos implementar as alternativas possíveis de avaliação. E estou certo que os docentes o farão com a mesma eficácia com que implementaram as aulas não presenciais. Desde março temos vindo a responder e a adaptar-nos às circunstâncias que a pandemia Covid-19 nos impôs. Tendo presentes as diretivas do Governo e da Universidade, o tempo é agora de preparar o futuro. Mesmo sabendo que o futuro continuará a ser incerto e imprevisível, temos a obrigação de procurar antecipá-lo, definindo o modelo e a forma como as atividades letivas poderão ter de vir a ser concretizadas no próximo ano letivo. Neste momento de regresso à nova normalidade e de acordo com as orientações superiores do Governo e da Universidade, definimos um plano específico para a reabertura parcial das instalações e para a retoma progressiva e faseada da atividade presencial na FLUC. O plano prevê, numa primeira fase, a reativação de alguns serviços de apoio à atividade dos estudantes e docentes, nomeadamente com a reabertura de salas de estudo e de acesso à rede sem fios. No caso das bibliotecas, através da continuação da prestação de serviços à distância, privilegiando-se a digitalização da bibliografia e, sendo já possível o empréstimo domiciliário, embora ainda de forma condicionada. Tudo isto é naturalmente válido para as unidades de investigação. E, por fim, importa dizer que previmos também a possibilidade de alguns estudantes realizarem as avaliações à distância com recurso a equipamentos e espaços da faculdade. Prevendo que o próximo ano letivo será ainda um ano diferente, o modelo de lecionação deverá ser provavelmente híbrido, combinando as dimensões presencial e a distância, tendo em atenção a natureza de cada curso e ciclo de estudos, as características de cada unidade curricular e as condições específicas de lecionação, nomeadamente o número de estudantes inscritos. A estratégia que seguiremos para a preparação do ano letivo que se inicia em setembro passa desde já pela criação de um grupo de trabalho com a missão de avaliar a forma como decorreu o presente ano, propondo um esquema para as atividades de ensino e avaliação a privilegiar no futuro.
A definição da estratégia e das soluções a adotar terá em consideração a especificidade e a diversidade da faculdade, bem como a desejável participação de todos e de todas, docentes e estudantes, serviços, departamentos e órgãos da FLUC. A universidade é, por princípio, um espaço de encontro, de troca de ideias, de discussão, de partilha, de socialização. Certamente que, logo possível, o ensino presencial irá regressar e velhas rotinas serão retomadas. Voltarão os métodos tradicionais, mas será uma oportunidade para incorporar as plataformas e ferramentas de ensino à distância no ensino presencial, procurando otimizar as aprendizagens recentes e os recursos, potenciando o esforço realizado nos últimos meses. Teremos de ser capazes de, num contexto diferente do que conhecíamos, repensar as práticas de ensino e transformar desafios em oportunidades. Quer seja na oferta formativa, quer seja na forma como ensinamos e aprendemos e no público que queremos atrair. É tempo de valorizar as possibilidades da componente online nas atividades letivas e de investigação. É tempo de repensar o modelo de ensino, avaliando-se os benefícios de um desvio do foco da transmissão de conhecimentos centrada no docente para o desenvolvimento de competência centrado nos alunos. Este processo tem-nos levado a refletir sobre as formas como os estudantes devem ter responsabilidades nos processos de aprendizagem, cumprindo aos docentes facilitar e orientar essa aprendizagem. Aproveitamos este contexto para reequacionar o conjunto de atividades pedagógicas, redefinir objetivos, estabelecer programas de trabalho e, o que é mais decisivo, implementar novos procedimentos ao nível da execução, acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Será necessário igualmente testar procedimentos e plataformas, investir na formação e solicitar a ajuda a recursos humanos especializados, o que só é possível em conjunto com a Universidade. Termino com uma mensagem de esperança, de otimismo e de confiança. Sendo este um tempo novo, a comunidade da FLUC, docentes, estudantes e funcionários, respondeu de forma responsável e comprometida aos desafios e condicionalismos decorrentes da pandemia global. Todos e todas saberemos continuar a encontrar as melhores respostas e as soluções inovadoras que permitirão que a FLUC continue a ser uma instituição de referência no ensino, na investigação e na relação com a comunidade. Muito boa tarde a todas e a todos. Num ano marcado por uma pandemia, a Faculdade de Letras não podia ter pensado numa melhor forma de fazer frente a este tempo atípico, com medidas assertivas, a pensar nos docentes, mas em especial nos discentes. Queria deixar umas palavras à direção da nossa faculdade, porque sempre que preciso serem uma fonte de soluções, pelo contacto próximo e ajuda eficaz, e não só nesta altura, mas também em todas as alturas do ano. Quero deixar uma palavra de agradecimento à Reitoria da Universidade de Coimbra, em especial ao magnífico reitor e à senhora vice-reitora Cristina Albuquerque, com quem reunimos algumas vezes e nos deu a honra da sua presença nas segundas jornadas pedagógicas. Este ano foi um desafio tremendo para o NEFLUC. Tivemos de repensar o nosso mandato, para conseguir chegar a todos os estudantes e para responder a todas as dificuldades que nos apresentaram. Criámos as sugestões semanais, uma atividade para cada dia da semana. Adaptámos a Semana do Ambiente, a FLUC Cultural, a Semana da Saúde e do Bem-Estar e adaptámos as segundas jornadas pedagógicas. Fomos durante este ano um núcleo inclusivo. Fizemos questão de criar reuniões específicas para recebermos colaboradores, colegas que não integraram o mandato no início do ano. Aproveitámos a capacidade de cada um deles para melhorar a vida dos estudantes da nossa faculdade. Mostrámos a proatividade que existe no estudante universitário. Neste momento, todos nós valorizamos e sentimos saudade do que vivemos e aprendemos na nossa segunda casa, a Faculdade de Letras. Agradeço aos colegas que todos os dias nos ajudam a tornar a vida do estudante da FLUC mais fácil. Sim, porque é isto que eu acredito que nós fazemos. Tornamos mais fácil a vida dos nossos colegas. Se estão a perguntar como? Bem, com atividades lúdicas, por exemplo, um torneio online, como esclarecer dúvidas acerca das saídas profissionais, como saber até quando nos podemos inscrever no mestrado ou como funciona o estágio profissional. Como responder a perguntas como se a defesa de tese foi alargada e para quando, com a possibilidade de expor os seus trabalhos, fotografias e vídeos, com a elaboração do workshop de expressão dramática. Bem, acredito que já tenham compreendido a ideia. Não me vou alargar mais. Para todos os finalistas, espero que a Faculdade de Letras tenha sido para vós a casa que foi para mim. Para os colegas que para o ano vão continuar na faculdade, explorem tudo o que a faculdade e a vida académica vos pode oferecer. Estudem, leiam, investiguem.
Aproveitem, acima de tudo aproveitem. Prémio de Excelência Feijó 2019, Paulo André Cortesão Banaco, licenciatura em Línguas Modernas. Maria Beatriz de Sá Gonçalves, licenciatura em Línguas Modernas. Catarina Soares, licenciatura em Arqueologia. Maria Beatriz Franco, licenciatura em Estudos Artísticos. André Correia, licenciatura em Estudos Clássicos. Joana Barradas, licenciatura em Estudos Europeus. Daniel Marques, licenciatura em Filosofia. Jorge Gabriel Santos, licenciatura em História. Gabriel Oliveira, licenciatura em Jornalismo e Comunicação. Mafalda Rodrigues Agante, licenciatura em Línguas Modernas. Tiago José Pinto, licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios. Prémio Feijó 2019. Ana Sofia Borges, licenciatura em Arqueologia. Nuno Miguel Sousa, licenciatura em Ciência da Informação. Catarina Oliveira, licenciatura em Estudos Artísticos. Vera Gonçalves, licenciatura em Estudos Clássicos. Leonardo Oliveira, licenciatura em Estudos Europeus. Francisco Fontes, licenciatura em História. Mariana Gaspar, licenciatura em História da Arte. Patrícia da Silva, licenciatura em Jornalismo e Comunicação. Luís Marques, licenciatura em Línguas Modernas. Mariana Oliveira, licenciatura em Português. Ana Rita Neves, licenciatura em Turismo, Território e Patrimónios. Caros colegas, docentes e não docentes, alunos e alunas, senhoras e senhores, antes de mais, muito obrigado por este convite para fazer esta palestra. Obrigado ao Sr. Diretor, o Dr. Rui Gama, por me ter dirigido este convite e também queria agradecer ao Sr. Subdiretor, o Dr. Silvio Santos, por todo o apoio em todo este processo, esta nova versão, esta dinâmica desta sessão de encerramento do ano académico 2019-2020. Eu vou começar talvez um pouco por uma provocação e começo pelo título desta comunicação, e o título é Ensinar com as Novas Tecnologias. Será isto uma maldição ou uma bênção? O sumário desta minha comunicação é essencialmente, eu vou falar do presente e o futuro do Zoom como substituto à sala de aula, o processo da avaliação, que eu penso que seja o calcanhar daqueles de toda esta nova realidade em que vivemos, a acessibilidade e também algumas considerações finais. A notícia surgiu a 9 de março, no início de março, quando houve o cancelamento das aulas presenciais e gerou um pouco de pânico em todos nós. Por isso, o primeiro pensamento era se tínhamos tudo o que era necessário para avançarmos com um sistema de ensino online, à distância, ou seja, se tínhamos os computadores necessários, a velocidade da internet necessária, se os alunos tinham acesso a estas gravações ou a estas aulas passadas em streaming. No meu caso particular, trabalho com um portátil de 13 polegadas, totalmente impossível com todo o software estatístico que eu uso nas minhas aulas, de conseguir, juntamente com todas as câmaras do Zoom, tentar, nesse espaço pequeno e limitado, lecionar de forma eficiente. Por isso, essa foi a primeira preocupação. Um pouco em pânico, e surgiram depois as novas ferramentas com que nós tivemos que nos habituar muito rapidamente ao longo de todo este processo. Ferramentas essas sugeridas pela Universidade de Coimbra, nomeadamente o Educast, para a publicação dos nossos vídeos, o Zoom, para mantermos e estabelecermos a comunicação com os nossos alunos à distância, e o Nónio, que todos nós conhecemos, este sistema de gestão de ensino,
particular aqui da Universidade de Coimbra. A realidade foi que em menos de 3 dias a maior parte de nós estávamos a dar as nossas aulas à distância, usando uma ou duas ou mesmo as 3 plataformas aqui sugeridas. E é esta minha experiência pessoal que eu vou partilhar convosco. Falarei das minhas aprendizagens com estas 3 plataformas e talvez alguns caminhos futuros que poderemos explorar já no próximo semestre. Os vídeos. O que é que eu posso dizer sobre os vídeos e a produção dos vídeos, para além de muitas vezes terem sido uma dor de cabeça para todos nós? Os sistemas estavam sobrecarregados no início, uma dificuldade já neste momento ultrapassada, com maior capacitação de todos estes sistemas, mas até o agendamento de uma reunião, se nós pensarmos no agendamento das reuniões e das aulas no Zoom, temos que fazer isso para todas as nossas unidades curriculares práticas e teóricas. É efetivamente um processo demorado e que nem sempre a compilação no final de cada aula dos vídeos é linear. Para mim, um dos maiores desafios, um dos maiores problemas que eu tive ao lecionar via Zoom foi esta imagem que nós vemos no início de cada aula. Vocês, muito familiar convosco também, se têm usado este sistema de Zoom em que nós temos o nosso quadradinho a falar e 10, 20, 30, 40, 50 quadradinhos pretos com o nome de cada aluno. É difícil, é impessoal e para um professor é complicado sentir-se efetivamente aquilo que a mensagem que estamos a transmitir é efetivamente se chega aos nossos alunos e alunas. É difícil convencer os alunos a ligarem as câmaras, alguns não têm essas câmaras e muitos assuntos, muitas questões que estão aqui relacionadas, questões com a proteção de dados e questões com a confidencialidade que efetivamente é difícil de responder e de garantir a todos os elementos, a todos os participantes neste processo de ensino à distância. No final deste semestre, o que é que eu penso que nós iremos ter? Iremos ter um conjunto enorme de gravações de aulas que foram dadas via Zoom. Penso que a maioria de nós tem a consciência que estes materiais possivelmente não são merecedores de Oscars, mas eu penso que são uma boa base de trabalho para um futuro muito próximo e que temos aqui uma oportunidade muito grande de efetivamente trabalharmos todo este trabalho que tivemos neste semestre em face desta situação extraordinária. O que é que eu posso dizer sobre a edição dos vídeos? A edição dos vídeos é uma atividade muito complexa, que demora horas, exige muitas horas de trabalho e é difícil convencer todos os docentes, efetivamente, a publicarem os vídeos no seu formato no fim de cada aula, porque, efetivamente, muitas vezes requer alguma edição e alguns cortes necessários para que tenhamos um produto final aceitável. Apesar de as sessões, de termos uma série de sessões síncronas ou mesmo as gravações, serem um primeiro passo na direção do ensino à distância, eu penso que num futuro teremos que refletir um pouco como podemos criar, a partir destas gravações, diversos objetos de aprendizagem que sejam dinâmicos e que potenciem efetivamente a aprendizagem dos conteúdos por parte dos nossos alunos e alunas. Contudo, eu acho que a recompensa é clara. O sucesso nesta tarefa acho que nos irá permitir que as horas de contacto com os nossos alunos se centrem essencialmente no seu acompanhamento e na sua orientação tutorial, dispensando efetivamente um tempo gasto na exposição dos conteúdos e na exposição dos materiais, se esses estiverem preparados para uma autoaprendizagem por parte dos nossos alunos e alunas.
Ora bem, a avaliação. A avaliação é um problema, é uma grande preocupação para todos nós. Nós estamos a atravessar, a iniciar, se já não iniciámos, o processo de altura das frequências, dos exames, dos testes, e é uma preocupação em várias dimensões. Por isso temos considerações legais, nomeadamente a atribuição de graus a alunos e alunas que são avaliados à distância, em ambiente talvez não controlado. A alteração também das formas de avaliação que foram definidas no início do semestre, por isso teve que haver uma adaptação devido a esta situação em que estamos a viver. E temos que garantir a qualidade na comunicação com os alunos. Se a informação não chega aos nossos alunos e alunas, é muito difícil nós podermos efetivamente avaliá-los por essa informação. O acesso a meios informáticos, tem-se falado muito do acesso a meios informáticos para os alunos, mas também para os professores. Eu acho que nem todos os professores tinham nas suas casas redes de internet suficientemente rápidas e eficientes, de forma a que todo este processo decorresse de uma forma suave e eficaz. Ora bem, soluções. Não vamos só falar de problemas, mas também falar um pouco de soluções. Temos soluções, eu acho que a médio prazo, que envolvem, por exemplo, e-assessments em ambiente controlado ou não controlado, por exemplo, a criação de salas de teste por parte das universidades num ambiente controlado, em que os alunos efetivamente recorrem aos sistemas informáticos da universidade e em segurança para realizar as suas provas. Temos, por exemplo, validação de identidade através do cartão de cidadão ou impressões digitais. O primeiro causa alguns problemas quando pensamos, por exemplo, em alunos estrangeiros. Na Universidade de Coimbra temos uma grande percentagem de alunos e alunas estrangeiros que não têm cartão de cidadão e, por isso irá causar alguns constrangimentos se optarmos por esse processo. Temos sistemas de antiplágio para respostas online, que seria uma maravilha, não é? Alertarmos automaticamente um aluno quando faz um copy-paste de um Google para dar resposta a uma determinada questão num teste e, por isso, evitaríamos, sem dúvida, as práticas menos recomendadas para a realização de um teste. E ainda a monitorização por vídeo, este talvez um pouco mais problemático, porque envolve questões de privacidade e direitos pessoais e, por isso, é talvez o ponto mais sensível. Contudo, todas estas soluções são a médio prazo, porque requerem sistemas montados nas universidades, nas próprias universidades, requerem tempo para serem testados, por isso de maneira a que não haja problemas e que efetivamente não temos questões de acesso a estes métodos de avaliação e são dispendiosos, por isso são sistemas, quer dizer, eu há cerca de 2 semanas vi uma conferência, um webinar dado pela MetaRede, que efetivamente falava de custos da ordem dos 2.000 aos 40.000 para montar este tipo de sistemas nas universidades e testar estes sistemas. Presentemente, eu acho que temos 2 componentes que temos que saber trabalhar com elas. Uma delas é o tempo de execução dos testes, tem que ser de alguma forma limitado. E a outra é a aleatorização das perguntas e das respostas nos testes. Por isso, só assim tentamos minimizar efetivamente as boas práticas na realização de um teste e eu penso que a aleatorização é um elemento muito forte neste processo, porque não só em perguntas de resposta múltipla podemos ter a aleatorização das respostas e por isso nenhum aluno vai escolher sempre a opção A ou a opção B, mas também se optarmos por sistemas em que nos permite fazer um repositório de perguntas, de 20 podemos selecionar aleatoriamente 10 e por isso basicamente garantimos que quase todos os alunos têm testes diferentes sobre determinadas matérias. Google Forms é uma boa opção, que permite a aleatorização das perguntas e das respostas, da ordem das respostas nos testes. Em determinadas áreas, especialmente eu penso talvez nas áreas das humanidades, não fará tanto sentido porque um teste, imagino, de literatura tem alguma lógica no seu seguimento, como ele é construído. O repositório nestas situações eu acho que seria uma mais-valia, por isso, infelizmente, o Google Forms, a maneira como
trabalhamos do repositório não é mais amigável e nem sempre eficaz. Outros sistemas, como por exemplo o Class Marker, eu coloquei aqui uma indicação sobre o Class Marker, gratuita versão com algumas limitações em termos daquilo que pode ser feito, mas a custos realmente acessíveis e mensais para, na altura dos exames, se calhar podemos explorar esse tipo de opções em que permite efetivamente a criação de repositórios de perguntas. Durante o próximo ano, eu penso, e nos anos seguintes em que estejamos um pouco obrigados a trabalhar neste regime de ensino à distância, ou pelo menos um ensino misto entre aulas online e aulas presenciais, eu penso que temos que pensar um pouco na avaliação contínua através de portfólios, mini-testes, trabalhos diferenciados. É o caminho a ser tomado para garantir efetivamente uma avaliação individual para cada aluno. Não é fácil, requer um grande esforço por parte dos docentes, um grande trabalho ao longo do ano, mas penso que há fatores e há efetivamente a tecnologia pode nos ajudar nesta área. A acessibilidade, também tem-se falado muito da acessibilidade, nomeadamente da acessibilidade relativamente ao facto dos alunos poderem ou não poderem ter acesso a computadores, terem acesso ou não à internet, mas eu queria falar aqui um pouco do outro lado da acessibilidade. E vou-vos passar aqui um videozinho pequenino e vocês vão perceber a que é que eu me refiro. List spam. Iniciar reunião Zoom. Alert https://videoconfcolibri.zoom.us pretende abrir esta aplicação. Iniciar reunião Zoom. Abrir Zoom Meetings botão navegador. Zoom window. You are. Como veem, o início do vídeo é um ecrã preto e um grande caos em termos de áudio. O que é que eu estou aqui a tentar vos mostrar? Estou a tentar mostrar-vos que isto é o que um aluno cego ouve ao entrar numa reunião de Zoom. E por isso, através de um leitor de ecrã, neste caso é o NVDA, o leitor do ecrã vai buscar todos os ecrãs, tudo aquilo que visualiza no ecrã do computador do aluno, e até ele colocar na janela pop-up que sai do Zoom para iniciar uma reunião, só nessa altura é que o aluno tem a capacidade de efetivamente escolher a opção para entrar numa reunião. A segunda parte do vídeo, vocês viram-me brevemente a falar, mas não ouviram nada, e é exatamente o outro caso em que um aluno que não ouça pode-nos ver em vídeo, mas não consegue, a menos que consiga ler pelos lábios, não consegue efetivamente captar a informação que nós estamos a tentar transmitir. E por isso eu acho que temos que pensar em formas inclusivas de lecionar neste novo paradigma, formas que permitam que todos os alunos e alunas possam efetivamente acompanhar estas formas diferentes de aprender. O que eu vos vou aqui desafiar é um bocadinho apresentar-vos algo que eu entrei em contacto com um projeto de investigação que tenho este semestre com 7 alunos, 4 da Psicologia, do mestrado integrado em Psicologia e 3 das Ciências de Educação, e que estamos juntamente com a equipa do Gabinete de Apoio ao Ensino com Necessidades Especiais, estamos a produzir materiais, objetos de aprendizagem de uma forma inclusiva. E estes são os 7 princípios do design universal que temos estado a explorar e temos tentado, de alguma maneira, refletir sobre estes 7 princípios de maneira a construir os nossos objetos de aprendizagem. Estes 7 princípios foram propostos por Ronald Mace, que sofreu de poliomielite quando tinha 9 anos e desde então ficou paralisado.
E 4 anos depois de ter terminado a sua licenciatura em Arquitetura na North Carolina State University, ele dedicou-se efetivamente ao desenho de habitações acessíveis segundo o conceito de design universal, ou seja, é o princípio do desenho de todos os produtos e edifícios de forma a serem visualmente agradáveis e utilizáveis por a grande maioria dos indivíduos, independentemente da sua idade, da sua capacidade ou da sua situação financeira. Esses princípios estão bem definidos e é o primeiro princípio o uso equitativo, o segundo a flexibilidade de uso, a facilidade de usar de uma forma usar um instrumento ou neste caso o edifício de uma forma fácil e intuitiva, a informação estar perceptível, a tolerância ao erro, o baixo esforço físico e ainda a dimensão e espaço para acesso e uso. Só para vos dar algum exemplo de questões práticas e que talvez nunca tínhamos pensado nisso, as maçanetas da alavanca, em vez das maçanetas de bola, foram um dos produtos que resultaram segundo estes princípios do desenho universal. Bem como as entradas dos edifícios serem feitas de uma forma suave, sem escadas, e temos corredores e portas largas. Tudo isto resulta desta perspectiva que Ronald Mace teve na década de 70, que desenvolveu na década de 70. O que eu vos queria talvez lançar este desafio é tentar ver como é que estes princípios, por isso eu estou a falar aqui da arquitetura, mas como é que isto se transmite, ou como é que isto se adapta à nossa realidade do ambiente virtual, do ambiente do ensino à distância. Eu cito aqui Helena Dupre, que é uma designer brasileira que em 2019 tentou fazer esta adaptação dos princípios do desenho universal aos materiais online, ao mundo digital, e eu faço aqui alguma reflexão do que seria isso em termos de quando estamos a pensar na elaboração dos materiais online inclusivos. O uso equitativo, o que é isto do uso equitativo? Não é mais do que a criação de interfaces que possam ser utilizadas pelos mais diversos perfis de usuários, com as mais variadas capacidades. Eu cito, por exemplo, o exemplo do Zoom, ou a entrada numa reunião Zoom, em que seria a coisa mais simples, o pop-up ser uma janela full screen no nosso computador, e não haveria qualquer confusão do leitor de ecrã, neste caso de NVDA, de ler efetivamente a informação necessária para entrar numa reunião. A outra questão é, por exemplo, se os materiais podem estar acessíveis offline para alunos que, não tendo a capacidade de ter uma internet constante em casa, possam baixar num determinado momento e depois recorrer a estes materiais num ambiente offline. Ora bem, o segundo princípio, o princípio da flexibilidade do uso, eu penso que seja um dos princípios essenciais quando falamos de acessibilidade. Porque o que nós temos que pensar é se os nossos objetos de aprendizagem, quando colocados online, se permitem ou não serem usados por todo o tipo de alunos. Por exemplo, o simples facto de podermos aumentar a fonte dos nossos objetos de aprendizagem ou o contraste das cores para que este esteja acessível, por exemplo, a alunos de baixa visão. Temos que pensar efetivamente como construir estes objetos de aprendizagem de forma que qualquer tipo de aluno, seja ele normovisual, ou seja ele cego, ou de baixa visão, ou surdo, possa efetivamente usar estes objetos. Há possibilidade de dentro destas ferramentas, eu falarei talvez mais no final da nossa comunicação, de melhorarmos os nossos objetos, mas não sem um esforço adicional. Não é algo natural que provém destes objetos de aprendizagem, destas ferramentas. Terceiro princípio, fácil de usar e intuitivo. Ora bem, neste ponto eu acho que a escolha das ferramentas é essencial. As ferramentas que vamos usar digitalmente é essencial.
O Zoom tem sido, sem dúvida, uma ferramenta indispensável neste semestre, mas há opções que nós podemos efetivamente ativá-las que podem facilitar a inclusividade destes objetos de aprendizagem. A informação estar perceptível, o quarto princípio, eu acho que neste caso temos que ser um pouco críticos e pensar se a transmissão síncrona ou as gravações das nossas aulas permitem por si só ao aluno e aluna navegar facilmente nos conteúdos de aprendizagem. No meu caso, a minha resposta, eu penso que é não. É difícil, é longo, é demorado. Quando estamos a ver uma aula gravada durante 2 horas ou mais, e eu penso que efetivamente temos que partir esta informação em vários objetos de aprendizagem, criar uma dinâmica diferente nestes objetos, de maneira a serem utilizados online e offline, e de modo a que os alunos, de uma forma simples, consigam efetivamente captar e navegar por estes conteúdos. O quinto princípio, a tolerância ao erro. Ora bem, isto surge um bocadinho se nós pensarmos quando apagamos um fecheiro no nosso computador, temos sempre aquela mensagem de cuidado, quero mesmo apagar, não é? E nós, felizmente, temos a opção de dizer que não queremos apagar. Eu penso que quando nós pensamos num ensino à distância, tolerância ao erro, por exemplo, criar os nossos testes online de forma a que o aluno possa navegar livremente no teste, voltar para trás, corrigir as suas respostas, ou mesmo entrar novamente neste ambiente depois de ter problemas de conexão. Temos que criar efetivamente sistemas que permitam isto e permitam que o aluno tenha esta flexibilidade e esta possibilidade de participar. O baixo esforço físico, eu penso que temos que tirar proveito das novas tecnologias, não é? Dos smartphones, dos ecrãs táteis nos nossos computadores, não é? Pensar que com um tocar de um dedo, com passar um ecrã para a página seguinte, como isso facilita e como isso diminui o tempo gasto em conhecer determinadas ferramentas. Talvez integrar isso nos nossos objetos de aprendizagem seria uma mais-valia. E, por fim, a dimensão e o espaço para acesso e uso. Quer dizer, quando pensamos num edifício, é muito fácil imaginar o que é que isto significa. Num ambiente digital, o que me remete esta ideia da dimensão e do espaço, remete-me aos mapas conceptuais, que podem ser efetivamente uma excelente ferramenta de organização dos nossos conteúdos, permitindo um ambiente online com uma maior compreensão da informação disponível e tornando o seu acesso e uso mais fácil. Por isso é nesta perspectiva que eu acho que estes 7 princípios de design universal podem ser uma mais-valia quando pensarmos, se calhar, no próximo semestre, tentar, com uma aula, experimentem com uma aula, tentar efetivamente construir um objeto de aprendizagem sobre matemática que seja do vosso gosto, tentar produzir esse objeto totalmente online e à distância, de forma a que os alunos efetivamente consigam captar a mensagem que pretendem transmitir. Dito isto, passo talvez a algumas considerações finais, umas talvez mais mundanas, porque eu acho que em todo este processo é importante a reflexão de como avançamos no futuro, mas também algumas dicas práticas são úteis. E eu dou apenas 2, essencialmente, e uma delas é conhecer bem os softwares que utilizam. Por exemplo, algo que me ajudou bastante ao longo deste semestre foi perceber que no Zoom tínhamos teclas de atalho que nos poderiam ajudar muito a fazer uma gravação de uma maneira suave e quase pronta no final para edição. Teclas como o Alt-V para começar o vídeo, ou o Alt-A para cancelar ou ativar o som, o Alt-M, fantástico quando temos uma sala em Zoom com 30 e alguém se esquece do seu microfone e cria sempre aquele barulho de eco. Podemos silenciar todos de uma vez só com um toque muito simples, e o Alt-S para partilhar os vossos ecrãs, enfim, uma série deles.
Uma vez conhecendo estes, eu neste momento, nas minhas aulas gravadas ou nos meus streamings que faço, eu automaticamente coloco os meus vídeos no fim, depois de serem compilados pelo Zoom, automaticamente na plataforma Educast. E isto acho que facilita muito a nossa vida e o tempo de preparação e de execução dedicado a uma só sessão online. O simples agendamento de uma reunião Zoom. Há pouco tempo descobri um executivo, uma aplicação associada ao Google Calendar, que a partir das extensões vocês podem adicioná-lo, também ao Outlook da Microsoft, e que podem no próprio calendário agendar a vossa reunião de Zoom com o link para ser disponibilizado depois aos vossos alunos. Por isso são todas estes processos que eu acho que facilitam e tiram um pouco o stress deste momento em que atravessamos, em que efetivamente não temos opção senão fazer este ensino à distância. E termino com uma mensagem talvez positiva, sem dúvida. Pontos fortes de todo este processo. Eu acho que temos falado muito de heróis e heroínas em todo este processo, mas eu acho que os professores e as professoras são sem dúvida também uns heróis e umas heroínas em todo este momento que estamos a viver. Quer dizer, a sua capacidade de adaptação a este novo paradigma foi quase instantâneo quando fomos deparados com esta nova realidade. Pontos a melhorar. Há muitos, como é evidente. Um deles que eu acho que seria excelente, e eu falo da realidade da Universidade de Coimbra, que tem uma equipa de ensino à distância fantástica, mas em número limitado, e por isso eu acho que se queremos dar o salto para este ensino à distância de uma forma massiva e que chegue a todos os docentes, possivelmente um aumento, um reforço nos recursos humanos desta equipa, uma equipa de apoio, de edição e de montagem destes materiais é necessário. Existem outras plataformas, por exemplo, a plataforma, o projeto Now, penso que liderado pela FCT, uma plataforma de criação de MOOCs, ou seja, Massive Online Courses, que pode servir, por exemplo, como um ponto de partida para nós criarmos as nossas próprias cursos online, talvez com conteúdos limitados no início, e testarmos efetivamente todas estas ferramentas. E termino basicamente para onde comecei, ensinar com as novas tecnologias, uma maldição ou uma bênção, e claramente eu penso uma bênção. Sem a tecnologia seria totalmente impossível termos ultrapassado tão bem estes momentos que estamos a viver. Por isso, todos nós garantimos que não houve interrupção deste ensino, deste processo de aprendizagem dos nossos alunos, e sem a tecnologia seria verdadeiramente impossível. Se basta a tecnologia, de maneira nenhuma. Eu acho que é preciso muita criatividade, um planeamento muito intenso de todos os nossos conteúdos, e eu termino talvez de uma forma um pouco mais leve, em que eu vos apresento um breve vídeo em que eu pretendo apresentar aos alunos as duas faces da estatística. A estatística descritiva, meramente descritiva dos acontecimentos, dos objetos, e a estatística indutiva. E para tal faço uso de dois textos, um que é a saga de Gonçalo Torrente Ballester, e o segundo, Viagens com a Minha Tia, de Graham Greene, em que eu vos vou mostrar uma forma um pouco diferente, talvez um pouco artesanal, porque não tive tempo de preparar este objeto de aprendizagem como deve ser, mas que podem efetivamente dinamizar um pouco as formas diferentes de como apresentar estes temas. Às vezes regresso com o recipiente cheio até cima, outras, levo meio vazio, e até houve noites em que nem um reles pardal caiu. O Sr. Benito Valenzuela tirou um papel do bolso. Olhe, tenho aqui uma estatística, e começou a lê-la em voz alta. Chaves inglesas 107, parafusos 16, chapéus de senhora 13, guarda-chuvas de homem 9, papagaios de papel 99, suspiros, que são ar e vão para o ar 568, restos minerais 45, crianças recém-nascidas 1, chinelos de bruxa desempalhados 75, projetos de reforma agrária 12, cartas de amor 9, folhas de árvore caídas 7.
Muita gente havia de achar disparatado, a verdade é que tomo nota do tempo enquanto mijo. Abriu o livro de apontamentos e mostrou-me uma página onde estava escrito mais ou menos o seguinte: 28 de julho, 7 horas e 15 minutos 17 segundos, 10 horas e 45 minutos 37 segundos, 12 horas e 30 minutos 50, 13 horas e 15 minutos 32, 13 horas e 40 minutos 50, 14 horas e 5 minutos 20, 15 horas e 45 minutos 37, 18 horas e 40 minutos 28, 10 horas e 30 minutos, esqueci-me de cronometrar, total, 4 minutos 31 segundos, é só multiplicar por 7, dá meia hora por semana, 26 horas por ano, claro que a vida a bordo não serve de bitola, bebe-se muito entre as refeições, e está-se sempre a beber cerveja. Termina assim, como vocês viram no primeiro texto, há esta descrição e no segundo há efetivamente a estimativa, a previsão para uma semana e para um ano da variável de interesse do Sr. O'Toole e por isso já há aqui um processo de inferência a ser usado neste texto. Para terminar, deixo-vos com algumas referências que possam ser úteis depois, mais tarde, se quiserem investigar alguns destes instrumentos. E, mais uma vez, agradeço o convite e espero que tenham gostado. Obrigado.